Olá, tudo bem? A partir de agora começa mais um Universiciência, um programa feito por TVs e instituições públicas de ensino superior nordestinas. Aqui a gente mostra a importância das produções científicas do Nordeste e como elas têm transformado a vida das pessoas. Vamos ver agora quais pesquisas iremos conhecer no programa de hoje. Pesquisa da Universidade Federal do Ceará revela que em Fortaleza há apenas 16% dos ecossistemas remanescentes do município. Pesquisadores do Instituto Federal do Maranhão desenvolveram um ensino de aprendizagem que utiliza metodologias inovadoras e acessíveis para ensinar robótica na rede municipal de ensino. Veja também, pesquisadores da Universidade Estadual da Paraíba, campus de Campina Grande, desenvolveram um aplicativo para rastrear o tipo mais grave de câncer de pele, o melanoma. E ainda, vamos relembrar uma pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que desenvolveu um estudo sobre a produção do hidrogênio como fonte de energia limpa. Tudo isso e muito mais você confere agora no Universiciência. Estudo realizado na Universidade Federal do Ceará sobre as áreas verdes em Fortaleza revelam que há apenas 16% de ecossistemas remanescentes na cidade. Os estudos identificaram também 60 áreas de vegetação vulneráveis ao desmatamento. Confira. Fortaleza é hoje a quarta maior capital do Brasil. Ao longo do tempo, onde a cidade cresceu, o espaço verde foi aos poucos encolhendo. Um estudo inédito feito por pesquisadores das Ciências Ambientais da Universidade Federal do Ceará apontou um número preocupante. De toda a extensão da área urbana da cidade, apenas 16% são de cobertura vegetal. Os outros 84% representam ruas, casas, pontos comerciais, edifícios, praças não arborizadas. Em outras palavras, concreto e ausência de natureza. Ao longo de 2 anos, estudantes de graduação e pós-graduação se debruçaram sobre imagens de satélite para mapear cada quarteirão de Fortaleza. Os pontos verdes aparecem no mapa como espaços de cobertura vegetal. São margens de lagoas, manguezais, terrenos desocupados, áreas de preservação, parques urbanos. O que sobrou de natureza preservada. Para ver o que tinha de áreas verdes, uma associação com as vegetações presentes aqui na cidade de Fortaleza e o que a gente tem atualmente, né, dessa cobertura vegetal densa, e a gente chegou nesse valor aí de 16%. O que é que conta? Por exemplo, uma árvore plantada na porta da sua casa não é considerada uma área verde. O que para vocês, metodologicamente falando, era importante para você dizer, tá aqui, isso aqui é uma área verde que a cidade merece? Então, para ser uma área verde, tem que formar um maciço verde, né? As copas, elas precisam estar ali conectadas, porque é importante que exista essa formação vegetacional ali, para a gente dizer que ali é uma cobertura vegetal densa mesmo, né? Não é só uma cobertura vegetal rasteira, uma graminha, porque o objetivo é a gente ver que uma função de uma árvore é diferente da função de uma graminha, né? Em outras palavras, são locais no meio do desenvolvimento da cidade, mas que ainda preservam grande quantidade de vegetação nativa. Pequenos ambientes verdes que servem de abrigo para espécies da nossa fauna. A nossa pesquisa ela focou em localizar onde ainda nós temos ecossistemas remanescentes dentro da cidade de Fortaleza, incluindo todos os tipos de ecossistemas naturais originais da cidade, desde os ambientes de campo, como a gente tem lá na Sabiaguaba, até os ambientes florestais. Esses espaços de vegetação remanescente, que acolhem tantos animais silvestres, também exercem outras funções importantes na cidade. Além de ajudarem a diminuir o impacto das enchentes, porque facilitam a drenagem da água, eles também funcionam como filtros naturais para reduzir a poluição sonora. Melhoram a qualidade do ar, possibilitam momentos de lazer e contato com a natureza para os fortalezenses e ainda ajudam a diminuir o calor. Cidades, porque elas têm muitos elementos construídos, elas geram um problema chamado ilhas de calor. Então a gente tem um pico de temperatura muito elevado.
A existência de grandes áreas verdes reduz esses extremos de temperatura e torna a temperatura das cidades mais agradáveis. A questão que mais preocupa os pesquisadores é que esses poucos espaços sofrem com a falta de cuidados. Foram 2 pesquisas dedicadas a compreender os benefícios dessas áreas verdes e os perigos constantes de degradação. Os pesquisadores mostraram que não é raro encontrar lixo jogado, além de queimadas e plantio inadequado de espécies invasoras que acabam tomando espaço da vegetação natural nativa. A cientista ambiental Lígia Costa, que participou do estudo, sugere a criação de políticas públicas de acompanhamento, um cuidado permanente com esses espaços. A gente ainda tem realmente esses espaços, são poucos, né? Mas a gente ainda tem essas áreas que a gente pode destinar para espaço verde, mas falta esse empenho realmente de plantar árvores, cuidar dessas árvores, né? Porque não basta só plantar, a gente tem que cuidar, fazer um acompanhamento delas e saber o que a gente está plantando, né? Uma outra preocupação apontada no estudo é a má distribuição desses espaços verdes. 2/3 estão concentrados em áreas de preservação ambiental, como a APA das Dunas da Sabiaguaba e o Parque do Cocó. Apenas 1/3 são pequenos ambientes verdes como esse, espalhados pela cidade. A maioria sem qualquer lei de proteção que garanta a sobrevivência desses ecossistemas a longo prazo. Na área de cobertura vegetal que não está protegida legalmente, ela é equivalente a 2.000, quase 2.000 campos de futebol. Além de pensar no benefício dos espaços, os pesquisadores propõem um diálogo entre cientistas e gestores urbanos para que possam cuidar do desenvolvimento com um olhar mais sustentável. Uma parceria que tem tudo para trazer muitos benefícios para a cidade. É importante que a população não humana também seja considerada nesse planejamento e que ela possa existir, né? Que a flora e a fauna possam existir na cidade. O risco da gente perder o que a gente já tem, né, de áreas verdes e também de perder as áreas que a gente tem de potencial, que podem ser revitalizadas, reflorestadas, enfim, que tem um potencial ali que ainda não tem um urbano consolidado, né? Então o risco é esse, da gente não ter espaço para o ambiente verde, né, na cidade. No próximo bloco, você vai ver que pesquisadores da Paraíba desenvolveram um aplicativo capaz de rastrear o câncer melanoma. O intervalo é rápido, a gente volta já já. O ensino de robótica tem sido uma ferramenta de aprendizagem cada vez mais presente nas salas de aula. Porém, muitas escolas públicas ainda enfrentam dificuldades estruturais para o aprofundamento nessa temática. Pensando nisso, pesquisadores do Instituto Federal do Maranhão desenvolveram um ensino de aprendizagem que utiliza metodologias inovadoras e acessíveis para ensinar robótica na rede municipal de ensino. Acompanhe. Uma das minhas principais áreas de pesquisa é voltada para a cultura maker, onde a gente desenvolve projetos e torna desses projetos, realidade, produtos. O que motivou a nossa pesquisa foi realmente o ingresso de várias escolas privadas no ensino de programação e robótica no Brasil como um todo. Só que a gente sempre vê a escola pública, principalmente a fundamental, que fica subsidiada pelas prefeituras, sofrendo em relação a esse quesito. Então elas têm essa demora na oferta desse tema. Por conta disso, nós analisamos uma metodologia de como que nós podíamos entregar de forma simples, e efetiva o ensino de programação e robótica para os alunos do ensino fundamental. A nossa equipe, composta por 2 alunos do ensino médio, um aluno egresso que está estudando programação atualmente e também 4 alunos da licenciatura em física, foi treinada durante 6 meses nessa área de programação e robótica e também com a ajuda deles nós desenvolvemos os nossos carrinhos seguidores de linha, onde esses carrinhos foram montados aqui dentro do nosso laboratório de geoelétrica, as próprias plaquinhas que fazem a coordenação desse carrinho, o fazem funcionar de fato, também foi confeccionado por nós através de um método caseiro. E esse chassi do carro aqui
também foi confeccionado através de impressão 3D. A nossa metodologia que nós utilizamos foi a de realizar uma oficina de curta duração durante as férias. Então nós trazíamos os alunos para cá durante 4 dias e durante esses 4 dias nós tínhamos no primeiro dia o ensino de programação em blocos, o conhecimento sobre sensores, atividades de revisão e também a programação de um kit Lego. No segundo dia nós começávamos já com uma revisão, tínhamos logo em seguida, por um tempo maior, o ensino de vários tópicos da área de programação e nós sempre concluíamos esse segundo dia com a metodologia ativa do Kahoot. No terceiro dia, nós executávamos também iniciando com uma revisão para relembrar os alunos do dia anterior. Logo em seguida, trabalhamos com mais tópicos da área de programação para formular ainda mais o conhecimento desses alunos nessa área e finalizamos com um kit que nós temos de passo a repasso. Por fim, no 4º dia, a culminância do nosso projeto se dava através da programação desse robô seguidor de linha e a equipe que conseguia desenvolver de forma mais rápida a programação e a montagem e a calibragem desse carrinho recebia uma premiação, mas nós também entregávamos um prêmio para aquela equipe que se destacava no trabalho de grupo. O nosso foco nesses 4 dias de aula era proporcionar a esses alunos metodologias diferentes para eles, metodologias inovadoras que buscassem torná-los protagonistas do próprio ensino-aprendizagem. É por isso que todo final de aula a gente fornecia algum jogo, utilizando a gamificação como uma forma de revisar aquele conteúdo trabalhado no dia da aula. Nós aplicamos ao final do 4º dia um questionário, onde nesse questionário nós fazíamos perguntas sobre a efetividade da oficina, o quão mais eles se sentiam interessados na área de programação e de robótica, entre outras coisas. A partir desses feedbacks, os resultados que a gente teve, puderam nos mostrar o grande interesse que esses alunos obtiveram durante essas aulas em seguir nessa área, em se aprofundar nos conhecimentos. Tivemos muitos casos de alunos que, mesmo após o fim da nossa oficina, continuaram a estudar, mesmo com os poucos materiais que tinham. Onde até tivemos em uma dessas 3 turmas um aluno autista, que foi o destaque dessa turma, foi um excelente aluno que a gente conseguiu acompanhar de perto e foi excelente. Inclusive, este ano ele está conosco cursando o ensino médio no Instituto. Não só ele, mas como os outros alunos que fizeram parte da nossa oficina. Então, da conclusão que nós tiramos da realização desse nosso projeto foi a de que nós conseguimos entregar para essas escolas uma metodologia interessante para se trabalhar, que não toma muito tempo, né? Mas ela é efetiva na pouca duração que tem. Como monitora, a minha experiência nessa oficina foi extremamente gratificante, porque é um projeto de ensino, então eu pude colocar em prática aquilo que eu estou aprendendo no meu curso de licenciatura, podendo repassar toda a didática, os métodos de transferência de conteúdo, metodologias ativas e inovadoras. Eu pude colocar isso em prática nessas 3 turmas que a gente atendeu. A gente só tem a agradecer à FAPEMA, ao Instituto Federal, ao Campus Pedreiras, pelas bolsas ofertadas aos monitores. Também quero agradecer ao nosso espaço, a aquisição de materiais que a gente utilizou durante essas aulas. Estamos na expectativa da torcida para que podemos ofertar novamente essa oficina e assim atender mais alunos, incentivar mais alunos a se interessarem por essa área. Na Universidade Estadual da Paraíba, em Campina Grande, pesquisadores do Núcleo de Tecnologias Estratégicas da Saúde desenvolveram um aplicativo para rastrear casos de melanoma, o tipo mais grave de câncer de pele. O aplicativo foi pensado para ser usado por profissionais de saúde, principalmente de cidades pequenas. Confira na reportagem a seguir. A ideia surgiu através das estatísticas publicadas pela Sociedade Brasileira de Oncologia,
Ou seja, 30% né, dos cânceres, dos diagnósticos de câncer, são de pele. E desses, né, o mais letal é o melanoma. Então, diante dessas estatísticas, né, surgiu a ideia de desenvolver um aplicativo para rastrear esse câncer de pele na população. A equipe é composta por engenheiros, é composta por cientistas da computação, matemáticos, né, e especialistas na área, médicos especialistas na área. Nós desenvolvemos utilizando inteligência artificial por meio de modelos de aprendizagem de máquinas. O uso do aplicativo é bastante simples. Para isso, basta ter um smartphone, né, e utilizar a câmera no mesmo. Uma vez que a câmera é acionada na região lesionada, essa imagem é submetida ao processo de classificação e, caso seja positivo, né, essa classificação, esse rastreamento, né, o paciente é informado de que ele deve procurar o médico especialista para a realização de exames complementares. A acurácia e precisão desse software está no patamar de 93%, com a sensibilidade em torno de 96%. O diagnóstico é realizado exatamente pelo médico especialista, ou seja, normalmente o paciente vai ser submetido a um procedimento de biópsia e após a biópsia o diagnóstico será confirmado ou não. Olha, normalmente a população dos pequenos centros, assim como no interior do estado ou no interior do Nordeste. Então, por não ter acesso ao médico especialista, será extremamente beneficiado, uma vez que ele chega se queixando nas unidades básicas de saúde, o aplicativo será utilizado, uma vez feita a aquisição da imagem da região lesionada, ou seja, da queixa, o mesmo será submetido a um processo de rastreamento. Caso seja positivo, esse agricultor será, evidentemente, encaminhado para a realização de exames complementares para corroborar com o processo de rastreamento, no caso. O software foi registrado ao INPI, e nós estamos assim com a perspectiva futura de ter uma maior abrangência com relação a diversos tipos de lesões de pele. Então, para isso, nós precisamos ter acesso a uma base de dados bem maior e bem mais robusta, quando comparado com a que nós trabalhamos atualmente. No próximo bloco, a gente segue revisitando pesquisas que fizeram a diferença no dia a dia, em celebração aos 5 anos de Univerciência. O nosso próximo destino é o estado do Rio Grande do Norte. O intervalo é rápido, a gente volta já. Na luta contra a mudança climática, muitos países estão buscando formas de suprir suas demandas energéticas sem continuar prejudicando o meio ambiente. Na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, um grupo de pesquisadores desenvolveu um estudo sobre a produção de hidrogênio como fonte de energia limpa. Acompanhe. Energia limpa é aquela que independe de você poder causar malefícios à sociedade. O que eu acho mais interessante é que você pode produzir uma energia limpa que hoje já é uma realidade, que é o próprio hidrogênio, certo? Que para a sociedade ele é fantástico, porque a partir dele você pode ter insumos que são importantes para a sociedade. O nosso grupo ele está trabalhando desde 10 anos atrás, Nós temos um grupo muito coeso
e que esse grupo trabalha na produção de hidrogênio, partindo da reforma a seco do metano, usando 2 gases, usando o metano e o CO2, que são gases que são poluentes. Para quê? Para obter o hidrogênio e o monóxido de carbono, que é o gás de síntese. E a partir do gás de síntese você pode ter vários outros insumos petroquímicos. Aqui no Laboratório de Tecnologia Ambiental, a gente usa vários métodos de obtenção de nanopartículas, nanopós, nanocatalisadores, quando é aplicações catalíticas, e um desses métodos é a produção de nanopartículas a partir da síntese assistida por micro-ondas. Então esse processo é basicamente misturar um combustível, né, e misturar um oxidante, uma fonte, por exemplo, de alumínio, de níquel, de ferro, de cobalto, por exemplo, dependendo do tipo do catalisador. E após fazer essa solução, a gente coloca dentro do micro-ondas, configura o tempo, uma potência e deixamos por volta de 5 a 10 minutos. E no final a gente tem o pó praticamente pronto. Uma grande vantagem desse método é a rapidez e a praticidade, enquanto que outros métodos de síntese envolvem equipamentos caros, reagentes caros, um tempo de preparação muito maior, como por exemplo a síntese hidrotermal, e nesse método não, né? A gente tem essa vantagem da praticidade e do menor uso de reagentes possível. Fizemos uma adaptação aqui mesmo no laboratório desse equipamento, onde a gente adaptou um cooler, que a gente coloca normalmente numa placa-mãe do computador. A gente inverteu esse cooler e ele funciona como um exaustor, né? Então, essa parte interna do micro-ondas, a gente fez um isolamento com um filme polimérico para que os gases oriundos da combustão não corroer a parte dos circuitos eletrônicos, e a gente colocou também um exaustor. Então funciona super bem. A gente tem vários trabalhos publicados usando esse tipo de método e a possibilidade de variações é ilimitada, né? A gente pode trabalhar com diferentes tipos de combustíveis, diferentes tipos de estruturas. Após obter os nanomateriais, as nanopartículas, e nesse caso aqui os nanocatalisadores, a gente numa próxima etapa tem que testá-los. Então esse sistema aqui, que tem um microreator, é onde fazemos a produção do hidrogênio a partir, por exemplo, de um metano e uma mistura de CO2. Então esse metano ele pode ser oriundo tanto do gás natural, como também de um biogás, questão que está muito forte hoje, a questão do hidrogênio verde, né, obtido de uma fonte renovável. Então, esse equipamento aqui faz o teste do material, o rendimento de hidrogênio, a conversão de metano, a estabilidade do catalisador, tudo isso pode ser medido aqui nesse sistema de microreator. Feito isso, né, aprovado, digamos, a performance do material, a gente já pode pensar numa próxima etapa, né, que é testar o material em um leito que as condições se aproximem o máximo possível de uma condição real. O processo de produção de hidrogênio, no sentido macro, envolve múltiplos fatores. E aqui a gente está trabalhando, como é o foco do nosso laboratório, na performance do material. Muitos dispositivos, muitos materiais que a gente vê no dia a dia, eles são resultado de uma pesquisa muito robusta que é feita nas universidades. Então, a carta patente é uma parte da inovação, é um pé no mercado, né? Então, quanto mais a gente desenvolver pesquisa científica, desenvolver inovação a partir do registro de novas patentes, a gente vai aproximando a indústria, o mercado da universidade.
O Universiência de hoje fica por aqui. No próximo programa traremos mais pesquisas inovadoras para a gente conhecer o que tem sido produzido nas instituições públicas de ensino superior nordestinas. Caso tenha alguma dúvida ou sugestão, envie um e-mail para uniciencia@uesb.edu.br que a gente te responde em um próximo programa. Muito obrigado pela sua companhia. Até mais!